algum mistério eletrônico aconteceu e a minha gravação foi interrompida. Então, de volta à gravação, eu parei e estava falando, né, sobre o mistério desses caras não se desintegrarem. Por que eles não se desintegram? Quando a gente se depara com alguma coisa em física que a gente não entende, a gente inventa uma coisa para explicar, certo? Então, a invenção aqui foi, se as forças da natureza que a gente conhece não conseguem explicar a existência dessas partículas, desses núcleos, desses átomos, por eles deviam se desintegrar, porque a força elétrica entre esses caras aqui é grande e repulsiva, a força gravitacional é muito fraca comparada com a elétrica. Como é que eles se mantêm coesos? Eles se mantêm coesos, a gente inventa uma força nova e chama de força nuclear. Depois descobrindo uma outra, então essa aqui é a força nuclear forte, depois eu vou falar um pouquinho da nuclear fraca. Tá? Então, o que deve fazer com que esses caras aqui se mantenham ligados é essa terceira força da natureza. Então eu vou explicar simplesinho aqui o que a gente espera acontecer durante a fusão nuclear. Então eu falei antes que 4 prótons precisam se encontrar, tem que ter a interação de 4 prótons para virar um hélio. Tá? E logo de saída vocês veem que tem uma mentira aí, né? Porque 4 prótons viram 2 prótons e mais 2 nêutrons. Então tem uma transição aí de um próton se transformar num nêutron. Isso não conserva o quê? Não conserva a carga, obviamente, né? Então, nesse processo, o próton ele tem que virar o nêutron, que tem quase a mesma massa que ele, e perder essa carga positiva na forma de alguma coisa, que a gente vai ver depois, só para deixar a pulga atrás da orelha de vocês. Então, imagine aqui, ó, eu tinha gravado tudo isso aqui, fui desenhando, agora eu estou com pena de apagar e falar tudo de novo. Então, o que eu estava fazendo aqui era o seguinte, ó, em azul, então o tempo está andando para baixo aqui, tá? Então eu tenho 2 prótons, esses 2 prótons estão andando um em direção ao outro com a velocidade que está representada pelos vetorzinhos vermelhos, tá? E, ao mesmo tempo, eu representei em azul o campo, a força elétrica entre esses dois. Então eles têm uma força elétrica que os repele e, por acaso, eles estão andando um em direção ao outro. Passa o tempo um pouquinho, eles andaram um pouquinho mais para perto um do outro e pararam. E a força elétrica ainda aumentou, né? Porque ela vai aumentando com o inverso do quadrado da distância. Então, se aproximaram, pararam e aí, repulsão, eles vão embora. Tá? E aí o que eu apaguei em laranja, eu vou desenhar de novo, agora é uma outra velocidade aqui. Eu vou desenhar em vermelho mesmo, para não fazer confusão, deixar a laranja só para a força nuclear. Tá? Então, agora eu vou pensar uma outra situação que eles vêm se aproximando com uma velocidade um pouco maior. Tá? Então, passou um pouquinho de tempo, eles não vão parar aqui, vão chegar aqui ainda com uma velocidade que não é zero. A força de repulsão elétrica vai ser a mesma, porque depende só da distância, não depende do passado, certo? E aí, quando passar um pouquinho mais de tempo, eles vão chegar nessa situação que está aqui embaixo. Mais próximos ainda, tá? E agora sim, aí aqui eles pararam. E daí vocês poderiam olhar isso aqui ingenuamente e dizer, ah tá, e agora eles vão se separar. Não, porque essa é a distância crítica onde aparece a força nuclear e ela é muito mais forte do que a elétrica, tá? Então o laranja aqui é a força nuclear, eu botei um N, e o azul a elétrica. Vejam que o vetor do N começa nesse próton aqui e esse aqui começa nesse outro próton aqui. Tá? Então esse aqui agora é uma força atrativa e a elétrica é sempre negativa, repulsiva. Então se eles passarem, os 2 prótons chegarem a uma distância um do outro que é menor do que uma distância crítica, eles vão se grudar. Tá? E essa distância é bem pequenininha. Depois eu vou mostrar um gráfico também que tem o gráfico da força em função da distância. Na verdade é potencial, mas dá na mesma. Tá? Esse é o quadro. Então imagine assim, ó, se eu tenho 2 prótons, os meus 2 punhos, tá? Eu tenho 2 prótons, eles vêm vindo, param e se afastam. Eles vêm vindo mais rápido, param e se afastam. Vêm vindo, quase se tocam. Aí a força nuclear vira super forte e aí eles grudam. Tinha um professor que chamava a força nuclear forte de força velcro,
né, que ela só atua quando os caras se tocam, assim, daí depois que se tocam, aí não tem quem desgrude, certo? Então aqui vocês formam um par de prótons e vai ter um monte de etapinhas intermediárias aqui para transformar um próton desses em nêutron, tá? Porque isso aqui mesmo não é estável, não chega a acontecer. Então a gente vai ver isso daqui a pouco com os diagramas. Isso é bem complicadinho, assim, os detalhes desse negócio. Mas o que a gente tem que pensar aqui é qual a relação disso com a estrela, certo? Com o processo de produção de energia dentro da estrela. Eu tenho que ter muitas reações dessas acontecendo por unidade de tempo. A gente também não vai fazer isso, isso é um negócio detalhado que a gente aprende em evolução estelar, em geral, na pós-graduação em astrofísica. Mas a ideia do negócio é simples, a gente pode entender a ideia sem fazer a conta detalhada. Então vamos pensar assim, ó, para isso acontecer tem que ter dois ingredientes. As prótons têm que estar andando em alta velocidade. Como que os prótons vão estar andando em alta velocidade? Se tiver uma temperatura muito alta, certo? E, por outro lado, eu tenho que ter muitos prótons. A chance de dois prótons virem com a velocidade grande o suficiente, virem os dois na direção certa, né? Pode estar um próton andando assim e o outro andando assim. Daí a chance deles colidirem é bem menor do que assim. Tem todo um monte de coisinha lá que tem que botar nos ingredientes da conta para calcular a probabilidade dessa reação acontecer e daí conseguir calcular o número de vezes que essa reação acontece. Então, olhando para uma estrela, desenho aqui, ó, que tem umas bolinhas pequenas, né, que são núcleos de átomos, e tem uma bola grande que é o Sol. A temperatura no Sol vai aumentando à medida que eu vou andando para dentro do Sol e também a densidade, tá? Então, aqui aparece aqueles 10% que eu falei para vocês. Não é todo o Sol que tem as condições necessárias para acontecer a fusão nuclear, é só os 10% mais internos, onde a densidade e a temperatura são altas, para que isso aqui aconteça muitas vezes por segundo. E aqui tem uma coisa que cheira a raciocínio circular. O cara pega e diz, quando a temperatura é alta o suficiente acontece fusão nuclear. Daí o cara pega e diz, e quando que fica quente? Quando tem fusão nuclear. E aí vocês veem e estão me mentindo. Tá? Aí a gente precisa lembrar de uma das duas formas que eu propus antes de gerar energia para uma estrela. Tinha a lenha e tinha a contração gravitacional. A contração gravitacional eu comecei com a ideia de eu ter uma nuvem gigantesca, quase infinita, com anos-luz de tamanho. Essa nuvem vai contraindo, e à medida que contrai, a energia potencial gravitacional desse negócio vai virando energia cinética. O que é energia cinética? É velocidade, movimento das partículas. E o que é a velocidade de movimento das partículas? É temperatura. Então, a nuvem, no começo da contração, ela contrai e produz calor. Dependendo da massa da nuvem, ela vai contrair mais rápido, quanto mais massiva ela for, mais calor ela vai produzir e mais rápido ela vai virar uma estrela. E se ela não tiver a massa grande o suficiente, ela não chega a ter uma temperatura alta e a densidade alta o suficiente para ter fusão. É o caso de Júpiter. E outras, tem estrelas que a gente vê soltas aí no universo, que a gente chama de anãs marrons. Tá? É um negócio que contrai, produz calor, emite energia no espaço, mas não faz fusão nuclear lá dentro, e aí acaba não virando estrela. Isso aí tem uma outra coisa importante, que a gente não vai estudar em detalhe, né, mas a nuvem, ao contrair, tem um período de tempo durante o qual esse negócio emite luz, sem ser por fusão, é o que a gente chama de protoestrela, né, nessa fase aí que a gente chama de estudo de formação estelar. Tá? Então essa fase de protoestrela é a fase de contração gravitacional e emissão de luz graças à energia gravitacional. E aí eu chego num ponto em que ligo a fusão nuclear dentro da estrela. E a partir daí eu gero pressão. E essa pressão do gás que está aquecido empurra as camadas para fora e a gravidade puxa as camadas para dentro. Esse equilíbrio entre a pressão para fora e a gravidade para dentro a gente chama de equilíbrio hidrostático, que também é outro capítulo importante no estudo de evolução estelar. E é isso que faz com que o Sol nem aumente de tamanho nem diminua de tamanho e permaneça lá bilhões de anos com um brilho mais ou menos constante.
Então, era isso que eu queria falar aqui. Agora nós vamos dar uma olhada em um pouco mais de detalhes da cadeia de reações da fusão nuclear.